Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, meus amigos, com vocês, para trabalharmos um tema fascinante na psicologia, que é o autoencontro. Esse tema é essencial para todos nós, não só para especialistas da área, mas para você que é leigo, para você de qualquer outra área, porque o autoencontro leva ao nosso bem-estar, promove o bem-estar e nos traz muita felicidade e muita satisfação, força para superar os desafios da vida. E nós gostaríamos de começar falando hoje, trazendo uma alegoria para deixar o tema mais claro e mais interessante para que possamos compreender o que é que ele significa nas nossas vidas. Então, por exemplo, aqui, Platão, no seu livro A República, ele traz o mito da caverna, onde alguns indivíduos viviam acorrentados desde o seu nascimento e outros que passavam livremente ali por trás de onde aqueles indivíduos estavam e projetavam suas sombras, ou a sombra daquilo que eles carregavam, na caverna. E aqueles indivíduos acorrentados achavam que aquilo que passava ali era a realidade das suas vidas. E era tudo que estava acontecendo e tudo que se passava na vida, né? E aquilo que era a vida deles também. Então, certa feita, um desses indivíduos quebra aquelas amarras, sai dali e ele consegue, ou eles conseguem passar a enxergar a vida de uma forma diferente, de uma forma muito mais ampla e passa a ter uma vida muito mais expansiva e mais livre e mais feliz também. E ele volta para contar para muitos dos que ficaram, tenta ajudar aqueles que ficaram, e muitos se libertam, mas nem todos conseguem fazer esse grande exercício. E isso é algo muito interessante, porque revela muito daquilo que a psicologia nos traz. Agora, eu não queria. Como toda alegoria, ela pode ter várias interpretações. Mas aqui hoje, particularmente, obviamente seria fundamental nós compreendermos e compreendermos também a importância de que as buscas, as conquistas exteriores nos ajudam. Ajudam a melhorar a nossa autoestima quando a gente passa no vestibular, quando a gente passa num concurso, quando a gente consegue o relacionamento que a gente tanto desejava com a pessoa amada, quando a gente consegue conquistar uma posição profissional, né? Ou quando a gente passa, algumas pessoas sonham em ser mães, pais, né? Eu lembro quando tive meus filhos, né? Nos diversos filhos, eu tive três filhos, eles me trouxeram, trazem muita felicidade, muitos desafios, muitas responsabilidades, mas essas situações externas, elas são fundamentais, elas nos ajudam também. Mas o outro lado desse processo é nós olharmos para dentro. Muitas das amarras das nossas vidas estão dentro de nós mesmos e impedem nós alcançarmos o bem-estar. Inclusive, o bem-estar nas nossas relações, porque a gente passa a idealizar situações que não são reais. Então a gente passa a ser exigente demais com os outros, porque eu estou sempre idealizando alguém que seja do jeitinho que eu desejo, o filho ou a filha que estude ou siga a profissão que eu desejo, ou então no meu trabalho eu passo a ser o chefe que não consegue compreender as limitações dos seus colegas de trabalho, né, dos seus colaboradores. Então é fundamental nós desenvolvermos aquilo que Carl Rogers, esse psicólogo norte-americano, pai da psicologia humanista, né, ele traz o conceito de congruência, da importância de nós encontrarmos a congruência entre o nosso eu real e o nosso eu ideal. Porque ao encontrar o nosso eu real e aceitar esse eu real, eu passo a viver uma vida muito mais leve. E daí Carl Roger conceitua e nos traz a ideia do paradoxo da autoaceitação, que consiste no seguinte fenômeno. Quando eu passo a me aceitar como eu sou, eu consigo mudar mais rapidamente. Mudar nas relações, reduzir o meu ciúme. Eu passo, por exemplo, se eu compreendo que eu tenho ciúme, que eu tenho defeitos, que eu tenho falhas, que eu sou inseguro, e que eu entendo que eu coloco aquilo nas minhas relações através do meu autoconhecimento, do meu eu real, eu fico mais leve. É um fenômeno muito interessante, porque quando a gente entra no processo terapêutico, muitas vezes, o nosso inconsciente nos revela certas imagens
através de, de simbologias. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu Recentemente, eu sonhei que eu estava no mar. Eu sou do Recife, da cidade do Recife, e vi naquele mar, estava eu e meus filhos. E de repente, quando eu olhei, estava vindo um tubarão, né? E eu achei que aquele tubarão ia pegar meus filhos, eu me desesperei naquela situação, e quando eu vi o tubarão veio para cima de mim, e eu acordei com medo, assustado, não sabia o que aquilo significava. E conversando com minha terapeuta, com minha analista, ela disse, Otávio, isso deve representar é, as suas feridas que muitas vezes nós colocamos nos nossos filhos. As dores da infância, as angústias, os medos que nós projetamos. E como a gente não conhece, né, esse nosso eu real, né, profundamente, então a gente acaba projetando nos outros, como falava Jung, as nossas sombras, os nossos defeitos, porque o mundo ao nosso redor é um reflexo daquilo que eu tenho dentro de mim. Um exemplo disso, claro, se eu saio para o trabalho e estou irritado, eu estou cansado, eu acho que os outros estão irritados, eu perco a paciência, eu me angustio mais facilmente. Porém, quando eu estou bem, estou satisfeito, estou feliz, dormi bem, eu vou para o trabalho e parece que todo mundo está melhor. É porque o nosso eu está melhor. Então, nesse exercício, é fundamental a gente se encontrar, porque nesse paradoxo da autoaceitação que falou com a Roger, a gente fica muito mais leve para viver. Por exemplo, se eu vou para academia, vamos imaginar, eu vou fazer exercício físico e eu me alimentei bem, né? Eu aceito que eu preciso fazer esporte, eu compreendo isso. Eu compreendo que eu estou com certas limitações físicas, mas eu entendo que é fundamental fazer esporte, eu durmo bem, eu descanso, então eu vou para a academia muito melhor. Mas se eu olhar para mim e achar que eu não estou tão bem e ficar me comparando com os outros quando chegar na academia, tem alguém melhor. Sempre tem alguém melhor ou pior do que nós mesmos nas diversas situações da vida. Não importa, seja na profissão, seja na academia, seja na rua, alguém tem sempre. Você olha e diz assim: alguém tem um carro melhor do que o meu. E daí, quando a gente vê, tem pessoas que preferem não ter carro, viver de bicicleta, ter o prazer de andar nas cidades que é possível andar de bicicleta. Então, se a gente se compreender e compreender as diversas situações que nós vivemos e compreender essa realidade, a gente vai viver mais facilmente e mais feliz. Por exemplo, isso vale para o nosso eu, vale para as diversas situações da vida. Eu gosto muito é, de andar de bicicleta, mas como é que eu vou andar de bicicleta muitas vezes num trânsito tão pesado de São Paulo? Então eu preciso compreender que não vai ser possível, eu preciso encontrar outras formas de caminhar, de me deslocar numa cidade de uma forma mais segura, ou encontrar os locais onde aquilo é seguro e é permitido a gente andar de uma forma mais tranquila. Então, esse processo de aceitar o nosso eu real consiste num processo de autorrealização, de se realizar, de se encontrar com aquilo que nós realmente somos, de realizar a nosso aperfeiçoamento, nosso desenvolvimento. Tudo passa por esse processo do autoencontro, da gente conhecer nossas potencialidades, como fala Abraham Maslow aqui na teoria da motivação humana, nesse artigo seminal dele, da psicologia humanista, e a gente entender, por exemplo, se eu tenho uma tendência para ser biólogo, para ser músico, e eu quero seguir uma outra profissão, porque eu não acredito que eu sou capaz de seguir aquela profissão, ou acho que eu não vou me dar bem, que eu vou ser mais feliz fazendo direito, medicina, ou sendo jogador de futebol, jogador de vôlei, porque minha companheira, porque meu pai e minha mãe desejam que eu seja uma determinada profissão, que eu não tenho uma tendência, se eu não me conhecer e não buscar o meu potencial e ser feliz como eu realmente desejo e tenho capacidade, tornando-se cada vez mais aquilo que eu sou, eu vou
tem um conflito muito grande. E quantas não são as pessoas que, por exemplo, escolhem uma profissão por causa do recurso financeiro, que acha que a profissão dá mais recurso, e isso não consiste nem sempre com a realidade, porque insatisfeitos, infelizes, acabam não dando uma entrega que poderiam dar se fizessem realmente aquilo que tanto desejam. E como é bonito, como é contagiante quando a gente vê alguém que realmente gosta daquilo que faz, que é a tendência dele, e se encontra e vai, se exercita, aquela pessoa ela acaba nem tendo o peso do trabalho, das angústias que o trabalho dá de levantar todo dia, de fazer aquilo que não gosta. Porque se ela está trabalhando e se dedicando ao que ela deseja e o que ela realmente gosta porque se encontrou, ela vai acabar vivendo muito mais motivada e feliz, irradiando mais felicidade, contagiando os outros. Então, Abraham Maslow fala dessa necessidade do autoencontro. E essa autorrealização, ela leva a um desenvolvimento muito maior da sua autoestima. Porque a gente para de se negar, a gente para de negar as nossas tendências, a gente aprende a dizer não para aquilo que a gente não gosta e começa a dar mais sim para aquilo que a gente deseja. A gente para de ficar postergando sempre, procrastinando aquilo que a gente tanto deseja fazer e finalmente se conscientiza que essa busca, esse autoencontro é fundamental. Então a gente fica muito, a autoestima melhora, a gente começa a realizar, mesmo que com falhas, com imperfeições, mas começa a fazer uma entrega mais intensa ou mais qualificada, e aqueles que estão ao nosso redor começam a perceber isso, e a gente vai desenvolvendo cada vez mais a nossa adequação ao mundo, porque se eu estou realizando aquilo que eu tanto gosto e estou conhecendo e desenvolvendo meu potencial, eu passo a entender que eu sou mais útil no mundo e passo a ser altamente necessário para a sociedade onde eu vivo, porque eu vou estar entregando muito satisfatoriamente e dando contribuições essenciais. Mas com relação a esse processo de autoestima, nós gostaríamos de trazer o que Maslow fala sobre o que é uma autoestima firmemente fundadas, né? Ele estava querendo dizer que consiste em a gente encontrar uma autoestima baseada naquilo que nós realmente somos, como falou Carl Roger, né? E na realização e no respeito aos outros. Porque, por exemplo, se eu quiser ser jogador de futebol, eu estou agora com 44 anos de idade. Como é que eu vou ser jogador de futebol nessa idade? Os jogadores já se aposentam. Não vai ser possível. Ou se eu quiser, por exemplo, agora pilotar um avião, né? Sem treinar, sem exercitar, sem desenvolver as habilidades, eu não posso. E, obviamente, se eu não tenho carteira de motorista, por exemplo, eu vou querer fazer algo que eu não sou habilitado, que eu não desenvolvi potencialidade, capacidade. Automaticamente, eu nem estou me respeitando, não estou respeitando as regras sociais e nem estou respeitando também os outros, porque eu vou automaticamente colocar em perigo a vida daqueles que andam comigo ou a vida dos outros que estão ao nosso redor. Então, quando a gente fala de necessidade de autoestima, isso obviamente não é desenvolvimento do egoísmo. Muito pelo contrário. É o desenvolvimento de um eu saudável, de um eu satisfeito, de um eu que alimenta o auto-amor, para que a gente possa entregar para o outro aquilo que a gente tem dentro de nós mesmos de forma satisfatória. Por exemplo, nesse contexto, até porque desconsiderar o outro seria desconsiderar nós mesmos. Num estudo de Harvard sobre o desenvolvimento humano, né, os achados, esse foi assim, várias lições, esse foi o estudo mais longo que teve cientificamente sobre a felicidade, mostra que a nossa felicidade envolve, perdão, só beber uma aguinha. A nossa felicidade envolve o bem-estar com os outros. As relações humanas que nós tecemos é fundamental. E se eu estou bem, obviamente eu vou ter relações melhores. Então, por exemplo, mas o que é essa autoestima?
Esse trabalho muito bonito que eu já mostrei na nossa aula introdutória, eu só vou trazer rapidamente para fazer um gancho com o que nós conversamos na semana passada. Aqui, ó, as três facetas da autoestima, o nível, a estabilidade e a contingência, elas é, têm uma relação muito interessante. O nível e a estabilidade da autoestima, eles estão muito associados. Por exemplo, se eu tenho segunda-feira uma autoestima boa ou ruim, porque começou o dia de eu trabalhar, né? O dia da semana que eu não gosto, porque eu estou voltando depois no final de semana, e nos outros dias eu passo a ter uma autoestima boa só na sexta-feira, então eu tenho uma autoestima alta num dia, mas com muita instabilidade. Ou, por exemplo, se eu coloco a minha felicidade depende do reconhecimento dos outros no contexto onde eu trabalho, por exemplo, eu fiz uma palestra, dei uma aula, ou então apresentei, fiz uma obra, um quadro, joguei um jogo, ou então eu fiz uma comida dentro de casa. Se o outro não elogiar do jeito que eu gosto, o que eu esperava que ele elogiasse, eu me sinto mal. Minha autoestima vai lá para baixo. E isso chama-se contingência. E quando a contingência da autoestima está muito elevada, o nível e a estabilidade da nossa autoestima baixa muito. Então, o processo de autoestima ele não pode depender apenas do reconhecimento dos outros. Precisa acontecer como se fosse uma asas, né, de um avião. Elas precisam estar equilibradas. É importante os relacionamentos, é importante o reconhecimento. Quem não gosta de ser reconhecido naquilo que faz? Mas é fundamental ter dentro de si, desenvolver esse potencial do seu autoconhecimento, da sua autossatisfação, da sua autorrealização, para que o outro, se o outro não estiver bem e não elogiar aquilo que você fez, você saber que o que você fez foi o melhor e também foi fundamental para a sociedade e para você mesmo. Então, a felicidade e uma autoestima global, por exemplo, demonstra uma avaliação positiva do seu eu, daquilo que você é, com relação àquilo que você faz em relação à sua própria pessoa. Então, nesse contexto, a gente já citou a questão de Jung, né? Que ele falava das sombras, da projeção do nosso eu nos outros. Ele fala da necessidade premente, sine qua non, de nós desenvolvermos a nossa individuação. E o que é isso? Nada mais, nada menos do que Carl Roger falou, do que Abraham Maslow falou e do que muitos psicólogos mostram através das diversas correntes da psicologia, que é o processo de nós tornarmos a ser aquilo que nós realmente somos. Isso é um fundamental, não é um ponto final, isso que é interessante. É a gente exercitar, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente realiza a nossa individuação? Nós vamos fazer depois uma aula, uma conversa, um bate-papo só sobre isso, né? Porque isso envolve um processo de autoconhecimento profundo. Envolve você meditar, envolve você ter seu encontro com um psicólogo, com um bom terapeuta que lhe ajude nessa condição. Envolve você buscar propósito na vida junto com aquilo que você deseja ser, você interpretar seus sonhos. Envolve você entender, por exemplo, por que que eu estourei numa determinada situação, que gatilho foi tocado no meu eu, num determinado contexto profissional, que eu fiquei tão nervoso porque aquilo me incomodou. Se está me incomodando demais, a irritação ou o nervosismo ou a raiva de alguém, ao invés de eu tomar uma atitude equilibrada, entro no mesmo nível e reajo de forma desequilibrada como o outro. Então, eu preciso fazer um exercício de encontrar as motivações das minhas reações. Muito exercício, muita reflexão. Vamos depois refletir um pouco mais sobre isso. Mas se a gente vive sem se individualizar, sem individuar, né? Sem exercitar essa individuação, a gente passa a ter muito mais conflitos internos, a ter uma desconexão muito forte dos propósitos da vida porque você está desconectado de você mesmo, exercendo uma profissão, por exemplo, que não é aquilo que você deseja, você está vivendo, fazendo sempre aquilo que não gosta. Então, a gente passa a ter muita desconexão, passa a ter uma estagnação emocional muito grande.
né? Reduz intensivamente a nossa autoestima e a gente acaba, consequentemente, também tornando-se muito mais suscetíveis, nos tornando mais suscetíveis a transtornos alimentares, porque eu não fico satisfeito com o meu próprio corpo, a depressão, porque eu estou insatisfeito com aquilo que eu estou entregando para a vida, e principalmente eu estou insatisfeito comigo mesmo. Então é fundamental que a gente faça exercício da gente se encontrar, né? Da gente encontrar o propósito da vida. Isso traz muitos benefícios. Os benefícios são tantos, né, que a ciência nos mostra que esse processo de autoencontro, se você não está fazendo o seu, busque fazê-lo de forma consciente, que é aquilo que Jung falava no processo de individuação, de conectar o nosso eu consciente com o nosso inconsciente, para que a gente viva muito mais, com muito mais bem-estar a nossa vida e com muita satisfação. Esse exercício a longo prazo, e não é algo que acaba, que finda num determinado momento, mas é um exercício constante, ele nos leva a estados de consciência que se assemelham a estados de consciência e de desenvolvimentos espirituais. Esse artigo nos mostra, né, do Stein, desse autor da Suíça, que os exercícios, os diferentes exercícios de individuação levam a estados espirituais muito avançados. Isso é muito interessante, porque aqui nós estamos falando de espiritualidade desconectado daquilo que é a religiosidade. Durante muitos anos, a ciência e os cientistas tratavam a espiritualidade e religiosidade como se fossem os mesmos conceitos. E aqui nós estamos falando de espiritualidade como define nesse artigo do Frontiers in Psychology, que ele realizou uma revisão sistemática, existem mais de 166 definições que ele encontrou únicas de espiritualidade. Então são várias abordagens, mas ela não consiste nos rituais religiosos. Existem pessoas que vão para um determinado culto religioso, seja ele qual for, e ele se encontra naqueles exercícios, naqueles rituais, naquele convívio com seus confrades, o que é maravilhoso, mas tem muitas pessoas que fazem esse exercício de espiritualização através do encontro com a natureza, né? De uma sensação de estar se encontrando com o sagrado quando ele vai num parque, quando ele vai ao mar, quando ele medita, né? Mas aqui no contexto da individuação, para a gente não divagar muito, né, ele leva esse exercício a vários aspectos ali da espiritualidade. Seja, os estudos mostram um aumento do contato com a natureza, né, o bem-estar e a autoestima permite que o indivíduo tenha mais contato com a natureza. Muitas pessoas chegam num ambiente tranquilo, no ambiente natural e entram em conflito, né, com aquele ambiente externo, porque ele não percebe que o conflito está dentro dele, né? E ele projeta aquilo na natureza e o silêncio que passa a ele perceber a reverberação dos seus conflitos interiores leva ele a se sentir mal e ele acha que é a natureza que fez aquilo, né? Porque ele não está consciente do seu eu, né? Então, a individuação, o indivíduo que gosta, por exemplo, das artes, né? Quando ele toca uma música, quando ele pinta um quadro, quando ele dança, quando ele toca um violão, né? Ele passa a ter uma sensação de agradabilidade, de bem-estar muito grande se ele estiver fazendo essa conexão consigo. Aliás, se o indivíduo não conseguir fazer essa caminhada para dentro de si, ele não vai conseguir encontrar a sua espiritualização de uma forma plena. Inclusive, né, para os teístas, encontrar Deus, né, dentro da gente passa a gente se encontrar conosco mesmo, com o nosso eu interior. Porque, segundo as tradições religiosas e filosóficas, o Deus não está fora da gente. Ele sendo onipresente, ele está, e onisciente dos acontecimentos, ele está dentro da gente também. Então, a gente vai exercitando a individuação e vai se conectando muito mais, independente de estar num contexto religioso ou não. A pessoa, por exemplo, se ela
tem um propósito muito grande, ela está bem consigo mesma e não é ateísta, por exemplo, e ela tem um contato, desenvolve trabalhos sociais, ajuda a sua comunidade, tem contatos de espiritualização com seres espirituais, por exemplo, daqueles que já se foram, né? Ou então com o sagrado através desse exercício de individuação. Por exemplo, eu vou deixar alguns exercícios de meditação, existem vários aí na internet, mas eu vou deixar umas visualizações para esse exercício interior, que através dessas meditações, e a própria ciência nos mostra isso, existem vários estudos que, meditando, a gente encontra o sagrado dentro da gente. É um bem-estar à medida que a gente vai exercitando essa interiorização muito grande, porque além da gente encontrar mais paz conosco mesmo, a gente começa a encontrar mais paz com aqueles que estão ao nosso redor. Então, esse contexto sistêmico daquilo que nós somos, do nosso eu conosco mesmo, do nosso eu com o outro, vai ficando muito mais leve, porque a gente vai se amando, a gente vai encontrando muito mais bem-estar conosco mesmo. Então, esse autoencontro com o nosso eu, e essa aceitação dos nossos opostos, né? Seja das nossas virtudes ou dos nossos defeitos, nos leva a esse movimento de crescimento muito mais leve. E eu gostaria de concluir deixando aqui uma alegoria, né? Uma simbologia. Porque esse exercício nosso de crescimento e de espiritualização, de bem-estar, né? Seja você religioso ou não, ele é como cultivar uma árvore, por exemplo, né? A gente está vendo, nós estamos vendo aqui essa árvore com raízes, né? Aqui estamos vendo algumas raízes mais superficiais, mas existe uma raiz profunda que nós não estamos vendo. É como se fosse o nosso enraizamento no nosso eu. Muitas vezes nós não enxergamos, está no nosso inconsciente, mas que nós passamos a ter consciência daquilo que existe. Então, se a gente cultiva isso diariamente, se a gente está consciente daquilo que nos move, essas raízes vão se desenvolvendo numa grande árvore, um tronco robusto, que representa esse tronco, a nossa autoestima, o nosso, as nossas virtudes, as nossas emoções, os nossos sentimentos, que é um assunto bem amplo para a gente conversar também. Mas aqui as nossas folhas passam a representar a nossa interação com o nosso mundo exterior. Se a raiz estiver boa, bem fundamentada, o tronco também, as folhas vão acabar se desenvolvendo porque as raízes vão conseguir se alimentar suficientemente da terra, mas a gente precisa estar cultivando, alimentando com águas, com nutrientes. Mas as nossas folhas, que são as nossas relações, elas vão conseguir realizar a fotossíntese, né? Que é fundamental para o desenvolvimento dos vegetais e aqui da nossa grande árvore. Então, que nós possamos compreender que nós somos como as árvores, né? Que elas florescem, né? Se elas estiverem harmonicamente sendo cultivada e cuidada diariamente, né? Se chegar alguém aqui destruindo, não fazendo uma poda adequada, essa árvore vai perecer, né? Se ela não estiver sendo bem alimentada. Assim é a nossa autoestima. Que nós possamos concluir hoje, né? Essa nossa reflexão pensando sobre a nossa autoestima, o nosso bem-estar, o nosso autoencontro como alimentos para que nós floresçamos e nos desenvolvamos como uma árvore saudável e possamos entregar com muito mais propósito, viver com muito mais felicidade, com muito mais leveza, com muito mais força e superando os desafios da vida quando eles aparecerem de forma muito mais consciente, mais resiliente e saudável, psíquica e fisicamente. Um abraço a todos e até a próxima.